em direção ao submundo. Eu e o queremos furtivos, no caso, para se esconder na torre. Você irá de forma convencional para uma conversa com o Corsário, certo? Só que temos um tempo, né? Exato. Esse é o ponto, temos um tempo. E esse é o problema. Porque com esse tempo, é o tempo da conversa e do confronto. Porque, sendo bem sincero, Sakai, eu duvido muito que aquele homem aceite morrer por livre e espontânea vontade. A gente vai ter que matar ele, caso ele não tenha um plano de segurança. Então, o meu medo, minha preocupação é por eu estar lá dentro, os horários que Gatuna prescreveu mudarem. Essa é a minha preocupação, entende? Ah, possivelmente não. Esses homens são muito pragmáticos em relação ao horário, muito cadenciados. Isso é uma parte até errônea de grande parte dos membros do submundo, essa parte mais categórica que eles seguem. Mas, mas a questão é, com esse tempo, você tem que encurtar a conversa. E como vamos saber que devemos ir para te ajudar na luta contra o Alfred? O Sakai, ele pega do bolso e ele mostra os comunicadores da Arashi. Dois brincos. Vocês podem ficar ouvindo a conversa por conta deles. Certo. Então nisso a gente invade pela janela. E aí o Oki, ele olha pro Oki, você é rápido, ágil, pelo menos? É atlético? Eu consigo escalar. Mas vocês escalar não quer dizer ser hábil fazendo isso. Não, eu sou forte. Eu não sou déficit de agilidade. Que bosta, hein? Dá pra Mas a gente fazer dá uma um caça jeito. da legião com ele? Acho que dá pra dar um jeitinho, né? Ah, não. Tá. Tá. Acho que é útil. Acho que pode ser. Quando eu. Na realidade, Sakai, você vai fazer o seguinte. A gente vai. Ah, você quer uma tatuagem? Ele pega e coloca no, no teu peito, assim, por dentro, ele coloca uma marca. Relaxa, é temporário. Não sai com sabão. E você nota que fica uma marca, como se fosse um sigilo, um símbolo, um kanji, que quer dizer shinobi. O kanji do shinobi fica no seu peitoral direito. Eu teleporto com ele. É disco do chamado e vai. Só que a gente só vai se o escultor aparecer. Porque se a gente mata. Se a gente mata o Alfred e o escultor não aparece, quem a gente vai incriminar? Sim, exato. Quando os guardas virem, a gente vai ser morto. Então. Exato. Certo. Mas qual a chance do escultor invadir a sala do Alfred comigo com todo mundo lá dentro? Tipo assim, Esse é o ponto. meu medo é esse. Eu achei que a gente ia levar ele lá pra dentro, sabe? E como que a gente vai levar ele pra dentro? A gente vai convidar ele? A gente vai desmaiar ele? Não existe uma. Como a gente vai fazer isso? Bom, Vamos ir, vamos caminhando e andando, vamos caminhando e conversando. Eu parto do pressuposto que enquanto caminhamos, os pensamentos fluem melhor. E ele segue caminhando. Concordo. nesse caso, não é melhor eu e Toldou ficarmos com os rastreadores e assim ter mais chance do escultor aparecer do lado de fora? Não, então, mas aí a gente primeiro tem que elaborar o jeito de levar ele lá pra dentro. O que eu pensei foi, como você vai trazer o Oki teleportando pra dentro da sala por conta da marca da Legião, Eu você teleporto fazer o isso escultor. com o escultor, exatamente. Eu vejo, a gente fica então analisando, porque ele com certeza vai se espreitar. Exato, e por isso que eu peguei alguns símbolos de contenção a Shia. O Sakai te entrega dois. Qual selo é esse? Ele O, chacoalha. da dimensão lá. Você. Ah, o do confinamento. Ih, confinamento, exato. Beleza, ele guarda os Vocês, selos. o que eu pensei foi: vocês ficam com os rastreadores, vocês seguram o escultor do lado de fora enquanto a conversa acontece. E quando o Alfred decidir qual caminho a gente vai seguir, e se for a rota de termos que matá-lo, você teleporta todo mundo pra dentro da sala. Tá. A gente teleporta e mata o Fred. Exato, com o escultor lá dentro.
Cara, sendo bem sincero, essa ideia parece terrível. Tá. Por quê? Terrível, terrível. Ela tem muitos furos, a gente conta muito com a sorte. O resultado é incerto. A gente pode morrer pro Alfred. Mas que outra opção nós temos, né? A missão não é fácil, né? Mas eu até prefiro que não seja. Eu odeio missões fáceis. Eu fico bem confortável quando elas são mais simples, sinceramente. Ah, para. A emoção da missão é a periculosidade que ela apresenta. Isso é um fato. Mas eu, sinceramente, tenho a esperança de Alfred ter um plano melhor. Posso ser sincero com você? Quase certeza que ele não tem. Eu Porque senão concordo. ele já teria dado início a esse plano. Eu concordo. Quando o Kilba disse que essa era uma possibilidade, eu fiquei até surpreso, porque eu não vejo outro jeito. Você pensa em matar ele como? Você não vai querer puxar uma luta justa, né? Não, infelizmente Não não. tem como puxar uma luta justa. É burrice. Uma grande burrice. Sabe o que você pode fazer? O quê? Enganar ele. E enfiar uma espada ou a sua tanto ou wakizashi no pescoço dele. Porque se ele notar, meu amigo, a gente vai ter que matar ele na boa e velha luta. E se chegarem os seus soldados, não temos mais nada. Você já viu a força do Yojimbo do Alfred? Já. É meio assustador. Então, é um cara barra pesada. Bom, vamos indo. É um bom dia pra morrer, rapazes. Só que ele encosta. Tomara que seja um de vocês e não eu. Um de nós e eles. Não, mas se for pra ser alguém de nós, que seja vocês dois. Eu tenho esposa e filha, vocês não têm ninguém. Então você tá fudido, eu tenho irmão e filha também. Você tem alguém, Meus Yuki? irmãos. Tenho. É de consideração, mas eu tenho. Ah, vai se fuder. Então que Em se consideração, você não A importa. sua filha é de sangue, Sakai? O meu irmão é de sangue, e aí? Oh, merda. A minha filha é de sangue. A filha, com certeza, de sangue. Eu acho que ela é minha filha. Não, com certeza é minha filha, não tem como. Eu rastreio a vida da minha mulher. Não que eu ache isso algo ruim, bom, quer dizer, bom de fazer. Certo, quer dizer. Ético, não é. Certo, talvez. Mas é bom, né? Tá mantendo ela segura, Claro, segurança em primeiro lugar, né? Eu deixo ela protegida dos perigos do mundo e a minha cabeça protegida também de outras coisas. E é até bom, é aquele papo, né? Que mulher gosta de homem tóxico. Nada a ver? Pensei o clima, pá. É bastante, né? Bastante, na real. Todo dá uma risada e ele segue caminhando. Bom. Ai, vai ser complicado. Vai. Eu penso em ser sincero com o Alfred, sinceramente. E já jogar, já jogar direto que a gente tava pensando em matar ele. Não, você é louco? Mas que abordagem eu vou seguir? Mas aí que tá, se você fala pra ele que a oportunidade é matar ele, ele vai cogitar que você ainda tem essa possibilidade em jogo. E aí, caso a gente precise iniciar um confronto, e você vai dar o ataque nele, ele já vai estar preparado. Surpresas. Você perde o efeito surpresa. Não vai falar por isso, não. Você vai caminhar, falando sobre miojo, puxando um papo emocional, não muito longo, porque temos pouco tempo, que é o tempo da vigia dar a volta. Então, ou seja, um papo longo, um papo emotivo, rápido e letal. Pra não dar tempo e margem, porque caso precise iniciar um confronto, vai ter pouco tempo.
Eu pensei em ser sincero com ele porque eu ainda. No fundo, eu acredito que ele morreria por Azai, sabe? Ah, isso com certeza. Isso você pode ter de peso na consciência que sim. A gente tá sendo totalmente covarde fazendo o que a gente vai fazer com o pobre velhinho. Mas foi uma decisão tomada em maioria. E como foi uma decisão tomada, a missão foi dada, a missão deve ser cumprida. Independente do que pensamos sobre. Mas tenha em mente, estamos matando um homem bom por uma ideia que pode não dar certo. A gente tem que ter isso em mente. Não podemos mentir para nós mesmos. Eu tava querendo seguir por esse rumo. De mentir pra mim. Mas. Acho que não vai dar certo, né? O peso não vai mudar. Não é justo. Mentir para si mesmo só prolonga o sofrimento. É melhor você saber que você está fazendo algo totalmente errado e trabalhar isso com o tempo. Vai doer mais, mas não vai te torturar por muito tempo. Beleza. Tudo bem. Mas se Aquele serve de balança- consolo, esse serve de consolo, na posição de Alfred, ele faria o mesmo que nós. É verdade. Viu? Ficou mais leve, ficou? É um fato, é verdade. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Ele sabe que o Miyoshi é um problema tão grande quanto a gente sabe. Então, de fato. Tem um certo fundamento que o Akumi disse, apesar de eu não gostar muito dele. Eu acho que tem pouca gente que gosta. Mas ele sabe o que fala. Isso é o certo charme, se parar pra pensar. Ele só é meio otário às vezes. Só que eu lembro de alguns momentos das montanhas. Bom, vocês começam a caminhar. Eu segui pela carroça. O caminho, dessa vez, parece soturno. Agora é período da tarde. E vocês sentem que as nuvens, o ambiente, vocês sentem aquele ambiente mais úmido. Vocês olham aos céus e notam que parece estar escuro, como se o céu avisasse e ameaçasse que fosse chover. Mas vocês notam que nenhuma gota de chuva cai durante o longo percurso até os portos. Vocês chegam até os portos e vão fazer a tratativa normal. Vocês se aproximam do cais e lá encontram o embarcador. Vai lá, Sakai. É bom pra você não perder o jeito. Ah, tá. Só um negócio meio de submundo. O Alfred ele me deu um código pra quando eu precisasse conversar com ele. Eu já usei uma vez. Qual a chance disso ter um prazo de validade ou coisa do tipo? Ele disse que tinha um prazo de validade? Não, Então não tem. certo. Só que aí só começa a seguir em direção ao barqueiro. Só, no caminho, na carroça, o Sakai ele deixou o comunicador com o Todou. Uhum. Você vê Você se aproxima daquele velho. Aquele velho de barba cheia. Boa tarde, menino. Boa tarde. Patrocinador. O Sakai ele dá um suspiro. Por um momento ele divaga por um momento, ele pensa do que ele tá indo fazer, que ele se sente como se fosse meio sujo. Afinal, Alfred é o homem que ele conhece. Mas ele diz: Corsário. O homem te olha. Você não sabe se é a sua consciência que te pesa, mas ele parece que te julga. Você se sente julgado por ele quando você diz corsário. Mas ele continua. O que deseja? Combate de volta. Espere. Não temos pessoas suficientes. Partimos em 1 hora. Sakai só afirma positivamente: Já posso entrar no barco?
Pode. Ele entra. Todo bate a mão nas costas do barqueiro e segue atrás de Sakai. O que se apresentava pro barqueiro. Vocês três se acomodam. E, bom... o tempo passa. Vocês vão querer fazer algum RP? O Sakai se encosta assim, próximo da beira do barco. Ele fica encostado, sentado. Ele olha pro mar enquanto só pensa consigo mesmo que esse é um rumo que ele nunca imaginou tomar. Ele lembra da primeira vez que ele viu o Alfred, ele nega em silêncio e só fica ali olhando o mar por mais um tempo. O Você... Wookie Pode falar, ficava de olho na movimentação das entradas do barco para ver se uma figura semelhante ao escultor se aproximava. Ele só vai ficar de vigia ali perto. Você, Sakai, você olha as ondas do mar, buscando talvez alguma resposta em meio à queda da água, em contato com o solo. E o que você recebe é o silêncio. O silêncio e a falta de conclusão. As ondas não te respondem, mas em pensamentos vêm memórias do que você viveu durante todo o seu percurso como um exterminador. As suas guerras morais e as suas guerras pessoais que você travou durante todo o percurso que você teve como exterminador. E você lembra de um vislumbre, como se fosse um flash. Os combates, aqueles que você tinha certeza que venceria, aqueles que você tinha certeza que perderia, e aqueles que você gostaria de ter perdido, e daqueles que você dolorosamente ganhou. E você se lembra daquele dia que você foi chamado na sala de Saito. Um convite inusitado sobre um tema que você desconhecia. E você foi recebido por aquele mordomo simpático, Alfred. Aqueles que para muitos era apenas talvez um tamo de companhia do Saito, apenas um amigo, um companheiro, um serviçal, que depois foi se mostrado como o avô de Saito, que nem mesmo o Saito sabia, que o cuidava em silêncio. Ele te recebeu aquele dia com bastante carinho, foi bastante afetuoso com você. Você sentou à sala e naquele dia você foi condecorado com a honraria que é almejada por quase toda a corporação, o cargo de Hashira. E nesse momento, o seu peito se encheu de alegria e de dever. E quando você saiu, a primeira pessoa que lhe deu o devido respeito pela sua honraria foi Alfred, que o chamou de Senhor Sakai, e lhe fez uma reverência. Um simples gesto de respeito que você nunca havia recebido anteriormente. Um homem que limpou suas feridas durante o confronto para a ida até a luta contra o Fumakotaro, que lhes auxiliou e lhes indicou a não ir naquele confronto, porque se preocupava com a segurança de vocês para aquela operação. Afinal, vocês haviam acabado de voltar de uma batalha intensa e voraz, e ele lhes orientou para que ficassem. Outra oportunidade se daria para a caçada de Fumakotaro. Um homem que sempre se preocupou não somente com a segurança, não somente com a conclusão da missão, mas sim com a segurança de vocês. Um homem que lutou por Azai e muitas vezes em silêncio.
Um homem que protegeu um legado que você nem conhecia. Que protegeu um Azai que você conhece e um Azai que você não conhece. E mais ainda, um Azai que você nunca vai conhecer. Uma lenda em meio a estantes que, por muito tempo, sustentou como um pilar, mesmo sem possuir o cargo. E nesse momento, Sakai, você se vê na figura de algoz, de carrasco. Afinal, seu alcunha é essa, carrasco lunar. E você fará jus a essa alcunha. Porém, dessa vez, olhando ao céu, você nota uma coisa interessante. As nuvens densas e escuras que se recusam a chover tampam a lua, tampam o astro. Dessa vez, Sakai Kodara, você não parece ser apenas o carrasco lunar. Você é apenas o carrasco. Afinal, não existe lua contemplando o seu banho de sangue. Esses pensamentos inflam a sua mente, transbordam seu coração e inundam o seu ser. Você agora carrega no seu âmago, no seu íntimo, a sensação de peso. Mesmo que sua lâmina ainda esteja embanhada, mesmo que o sangue ainda não foi derramado, você sente o peso dessa ação. Aquelas ondas que batem sobre a embarcação, azuis limpas, com aquelas bolhas que transbordam brancas, esbranquiçadas, você as olha e nota que elas se tornam vermelhas, carmesim. Você fecha os olhos, como se tentasse sair daquele transe, daquela peça que a sua própria mente te pregou. Então você sai, como se você mesmo tivesse colocado um Genshi em si próprio. Bom, não há tempo para devaneios. A missão está logo à frente. Os devaneios se cessam com a voz do barqueiro, lhes convidando a se assentar em seus lugares e se prepararem para a viagem. Afinal, o clima não parece muito simpático hoje. A embarcação então segue. Você, Oki, diferentemente de Sakai, não há tempo para se preocupar com devaneios. Afinal, a sua missão é bem simples e a sua conexão com Alfred é bem pouca. Então não há peso moral sobre as suas ações. Você tem um dever diferente. Um dever de garantir a segurança e se preparar para um possível ataque do escultor. Atento a tudo. E se preparando para qualquer adversidade que surja no decorrer do caminho. Não há tempo para falhas, não há tempo para equívocos. Agora é só você. E você, observando todos os passageiros, milimetricamente, como andam, como se comportam, a tonalidade de suas roupas, de seus corpos, de seu cabelo, observando tudo, todos os mínimos detalhes, para que nada passe despercebido. Afinal, hesitar é falhar. E não temos o risco de hesitar. Principalmente no início dessa operação. Você agora assumiu o cargo de Jinsei. Não há chance de erro. E você, com esse cargo de autoridade, sabe que não pode falhar. Enquanto um se mergulha em culpa, outro se inunda em responsabilidade e dever. Foi um cargo dado à confiança a você. Você sabe que Kyotaro, Kyoma, Kyohei dependem e confiam em você. E com esse senso de dever, com esse amargor de culpa, vocês seguem em direção aos mares do Corsário. Vocês se aproximam daquele lugar e vocês notam que o barco atraca. O ambiente é o que vocês já conhecem. Aquele porto comum dos mares do Corsário.
Sakai ele só olha pra Todo e pra Oak, faz um gesto de cabeça e começa a seguir o caminho em direção à casa de chá de Alfred. O caminho que uma vez ele já seguiu e foi guiado pelo próprio barqueiro após usar o código. Você vai utilizar o código. Isso. Pra ser levado até lá. Você utiliza o código e rapidamente você é guiado em direção à casa onde Alfred fica. O Todou olha pra Oak e diz: Ei, a gente tem que ir também. Vamos pra aquele ponto. Certo. Ele pega os dois rastreadores de ossos, né? E entrega pra você, Sakai. Sakai pega. Não faça nenhuma bobagem. Sim. Certo, bora, Oak. O Wookie assentiu com a cabeça e acompanhava o Todo. Cara, vocês seguem em direção àquela parte mais destruída, próximo à casa principal, onde Alfred fica. Você nota que esse lugar, ele, entre becos e vielas, vocês vão trilhando um caminho onde as pessoas parecem não notar vocês. Mesmo que o submundo seja um lugar bastante vivo, como se fosse mesmo um lugar antropomórfico, um lugar que parece ter vida, e não só antropomórfico, mas que também parece ter consciência, como se fosse uma criatura, uma entidade, vocês seguem por um caminho que foi descrito por Gatuna, que não chamaria tanta atenção. E claro, vocês com roupas mais diferentes também dificulta a visualização de vocês. Vocês vão trilhando o caminho, passando entre esses locais, e vocês chegam até aquele ponto descrito com abertura próxima para a janela. Claro, vocês teriam que passar por uma viela e chegar lá, mas é uma viela mais escura, e pelo caminho e pelo momento da hora da noite vai ser fácil passar. Você tem isso contigo. Ok. O Todou olha pro Oak, diz: Você bebe antes de alguma missão importante? Não costumo beber. Não faça isso. Isso é uma grande idiotice. Isso entorpece os sentidos. Nunca beba antes de uma missão importante. Nunca beba. Existem pessoas que fazem isso para aumentar a sua confiança. Você é covarde? Não, senhor. Então não precisa de bebida. Só vamos ficar atento. Você vai ficar daquele lado ali. Ele aponta para uma janela à esquerda. Eu vou ficar dessa da direita. A gente vai cobrir essa área. Se você ver qualquer movimentação estranha, você me chama. Pode ser aproximação do escultor. A gente vai avisando o Sakai aqui. Caso o escultor não apareça, a gente só vai fechar o assunto e o Sakai vai voltar embora. Porque se o escultor não aparecer, não tem razão da gente matar o Alfred agora. Certo. Certo? Certo. O Wookie então... Então toca aqui. Ele faz o soquinho. O Wookie dava o soquinho no Todou. Ele logo Bora. ia pro local indicado. Tudo vai pra janela e fica lá, meio que escondido, espreitado. Lembre-se, não fique tão perto da janela, pra eles não te verem. Você vai dar pala. Fique escondido um pouco. O Wookie ficava escondido e ele prestava atenção em seu tato, para notar qualquer vibração no solo de passos se aproximando, principalmente daquela viela. Certo. Vocês se preparam, se escondem, entrem naquele lugar. Vocês notam que o lugar já foi até preparado, como se alguém tivesse deixado preparado. Todo meio que balança a cabeça. A Gatuna já deixou tudo preparado. Aquela mulher é realmente impressionante. Melhor pra gente, não? Claro. Não fique tão perto da janela, eu disse, um pouco atrás. Tá. O Wookie dava alguns passos pra trás. Isso, tá bom. Tá num bom lugar. Agora tá num bom lugar. Tá bom. Vai dar certo. Já deu certo. É uma missão simples. Já deu certo. E vocês ficam ali, esperando, espreitados. Neste momento, eu vou passar agora pro Sakai. Sakai, você que é guiado por aquele homem, você nota que ele o guia de forma pontual, como foi da outra vez. E você chega até
a sala. Você espera um pouco lá de fora. Você não sabe o que acontece. O Homem-Adra entra. Passa um pouco, alguns poucos minutos. Ele regressa. Ele diz: o Sr. Alfred está esperando você lá dentro. Obrigado. Ele só entra. Você começa a caminhar por entre aquele castelo. Você nota que é um castelo bem grande. E você nota aquele caminho percorrido. E você caminhando nota os soldados, os guardas, a equipe do Alfred caminhando por entre o local, fazendo a sua patrulha. Como você nota até os padrões, pelo tempo, pelo horário, que você chegou no horário exato. Você pega pelo time que você fez, que você tem por volta de 20 minutos de conversa. 20 minutos não, você tem 30 minutos de conversa com o Alfred. Depois disso, esse é o tempo agora que a ronda para. Depois de 30 minutos, ela volta. Então, esse é o tempo que você tem. Você nota que a ronda segue o exato percurso que a Gatuna havia dito. Você caminha por entre aquele local e ao chegar ali, a porta se abre. Alfred está sentado. Você nota a sala de Alfred. Uma sala bastante bonita, cheia de detalhes, artífices e objetos como Bíblia cerimonial. Você nota também uma espécie de tabernáculo ali, um tabernáculo tipo de brinquedo, como se fosse uma decoração, livros, uma estante de livros, um sofá, uma lareira, quer dizer, próximo ao sofá, um sofá pintado em tom roxo, como se fosse um tom mais violeta, bastante fofinho. E à frente daquela mesa onde tem aqueles objetos, o tabernáculo de brinquedo, a Bíblia cerimonial, você nota Alfred ali. E ele te olha. Sakai. Senhor, Sakai faz uma cena de cabeça. Vim conversar. Imagino que o senhor saiba sobre o que está acontecendo, né? Do que o senhor diz? Nome do rei, Yoshi. O desgraçado voltou. E tá agindo. Sim, ele tá agindo. Eu não sei o que a reitoria quer fazendo isso. Ou melhor, as 5 casas, no caso, colocando um idiota desses de volta. Mas eles fizeram isso. E agora a gente tem que limpar a bagunça dele. Nós estamos com alguns problemas. Ele aparentemente está matando pessoas da velha guarda. Eu fiquei sabendo da morte de Hanaoi, apesar de não saber que ela também estava viva. E fiquei sabendo também da morte de Hinata Shia e do ataque a Koda. Sim. Ele tá utilizando o Akira Kaiju. Aparentemente ele era um antigo Hashira. O senhor chegou a conhecer ele? Sim, Akira Kaiju foi um grande guerreiro da época de ouro. O fio da disciplina. Um combate majestoso. Uma astúcia. Uma paciência. Uma letalidade incomparáveis. Mas, Sakai, sem rodeios, você não veio aqui me contar essas coisas. Poderia ter enviado um corvo ou um mensageiro, mas você veio e utilizou o código. A razão por isso deve ser esclarecida. A gente tá pensando numa solução e a gente não chega a nenhum ponto. A gente veio pedir seu auxílio ou alguma direção. O senhor tem alguma ideia do que a gente pode fazer? Yoshi tem que agir em algum momento. De forma lógica, ele vai ter que agir. Porque não pode ficar preso por muito tempo ao submundo. Mesmo que ele mande a Akira fazer os trabalhos para ele, ou até mesmo a Lua Minguante e os seus homúnculos, ele vai ter que precisar agir se ele quiser realmente consolidar alguma coisa. A minha ideia é juntar forças com a Zai no momento da saída e matá-lo.
Mas Claro tem. que sem colocar o meu nome nisso. Porque senão a reitoria vai me dar um cargo de excomunicado. Então eu serei morto. Eu preciso ter calma para poder planejar melhor isso. E precisamos esperar o momento certo. Esse é o grande problema que a gente vem enfrentando. A questão de tempo. Porque ele sequestrou Takuan. E aparentemente ele tá querendo fazer cópias de Akira Kaiju. Cópias de Akira Kaiju? Sim, ele tá trabalhando junto com a Masaki e com Jovem o Titereiro. Sakai. Cópias. Isso é uma situação bastante inusitada. Eu acho que criar cópias de Akira Kaiju seja algo impossível. Até mesmo com a ciência de Masaki. Não acredito na veracidade dessa informação. Acho que seja improvável também. Não dá para se criar cópias de homens assim. Quem disse isso a mim foi Tenshin Takeda. Um homem conhecido por suas mentiras e manipulações. De fato, mas foi antes da morte dele. Ele disse boas verdades antes disso. Talvez essa seja uma mentira ou mais uma delas. Correr o Talvez risco seja disso. uma suposição. Ele me disse. Ele deu um complemento. Ele disse que Akira Kaiju era contra essa ideia. Então, pra mim isso é algo que torna ela mais verdadeira. Porque se fosse mentira, ele não precisava dizer que Akira Kaiju era contra isso. Bom, eu não sei. Eu não tenho informações sobre isso. Akira Kaiju é um homem que sai e entra no submundo sem ser notado. Nem pelo melhor observador que tenho. Não dá pra rastrear um homem que parece nem existir. Então, o meu medo é esse. Essa informação ser verdadeira. E com a inteligência de Masaki e com a sabedoria de Titereiro, junto à energia que eles têm de Takuan, eles conseguirem fazer algo. Esse é meu medo. A gente não pode trabalhar com algo sem previsão de tempo. A gente tá buscando uma solução mais ágil. Só que a gente não chega a nada. Certo. Só um momento. O Alfred, ele vai na direção da estante dele, de vidro. Ele puxa as portas. Ele pega uma garrafa de saquê. Você bebe? Não estou bebendo por enquanto. O alcoolismo vem batendo forte ultimamente. Mais uma bebida não vai te fazer mal. Um gole só. Ele vai e coloca um copinho de saquê pra você. Coloca um copinho de saquê pra ele. Vamos, beba. O Sakai se aproxima, ele segura o copo de saquê. E mestre, Todo disse algo sobre o escultor estar na região? Ainda não. Certo. Eu pego o copo de saquê e me sento. O copo não vai fazer mal, né? Não. A bebida só te prejudica em grandes quantidades. A bebida em poucas quantidades é algo mais cerimonial, mais companheirístico. De fato. Eu tenho medo só Que problema que Miyoshi vai causar. Ele bebe, ele começa a balançar a cabeça. Precisamos nos planejar para algo. Precisamos de tempo, mas não temos tempo. Um ataque. Um ataque? Sim. Mas Se atacarmos o submundo, ou melhor, o Rei da Noite. Ou melhor, se juntamos nós, dos Corsários, dos Mares, junto com Azai, e façamos um ataque ao Rei da Noite, as 5 casas entram na jogada.
E. E se dermos um jeito de tirar Miyoshi do cargo de Rei da Noite? Dar a ele um cargo de excomunicado. Pode funcionar. A questão é como. Ele precisaria quebrar o Tratado de Onigashima de alguma forma, ou fazer alguma transgressão que o reitor denote como uma traição. O senhor é velho de casa. Conhece alguma lei ou regra que podemos usar? Ele teria que agir contra o submundo. Alguma coisa clara, alguma coisa que não pode ser excluída. Este é o ponto. Yoshi não é um amador. Ele não vai cometer nenhum erro crasto assim. Porque não sabemos qual é o seu verdadeiro objetivo. Vocês têm alguma ideia do que pode ser o verdadeiro objetivo dele? Sim. Tenshin também disse que ele tinha um plano para caso Azai atacasse os domínios dele. E que não. Mas isso ele também deve ter um plano caso eu ataque ele. O Miyoshi é assim. Digo isso porque trabalhei ao lado dele. É assim que ele trabalha. Ele monta planos de contenção. Mas o que mais me pega é o complemento que Tenshin deu. Que não poderíamos deixar Miyoshi se encontrar com Seimei de forma alguma. Então eu acho que ele quer um ataque aos domínios dele para que ele vá a Azai encontrar Seimei. Que o rei disse que eles têm um pacto de sangue, eu acho. Era algo assim. Eu já ouvi falar sobre isso. Seimei servia Miyoshi como se fosse um cão servindo ao seu dono. Bom, isso pode ser verdade. Ele fica pensando ali, pensativo, e Sakai, enquanto vocês ficam ali conversando, Oki, você que tá ali, do lado de fora, você nota um homem caminhando entre os becos, se esgueirando entre eles. Ele carrega um sorriso satisfeito em seu semblante, como se estivesse indo fazer uma coisa extremamente divertida. Oki, você vê o escultor. Você chegou. Dudu, ele tá aqui. Como assim? Ele tá aqui, eu acabei de ver ele. O escultor chegou? Sim. Tá. Beleza. Não perde de vista, hein? Tá. O que se concentrava em sentir a presença daquele escultor, tanto em seus passos, tanto como em sua visão. Você se concentra no escultor para não perder ele de vista. E você nota que ele se acomoda como se fosse do lado de fora ali, perto de uma casa ao lado da casa do homem, e se esconde ali, ficando meio que escondido em meio à parede. O que permanecia observando aquele local, fixamente. Certo. Vou voltar ao RP pro Sakai. Sakai, enquanto a conversa vem e vai com o Alfred, você escuta em seu ouvido. O escultor chegou. Sakai não esboça nenhuma reação do tipo e se mantém ouvindo Alfred. Como eu estava dizendo, eu já ouvi falar disso. Como se fosse um cão e seu dono. Talvez devemos criar uma oportunidade de encontro entre eles. E nisso pegarmos ele? É. É perigoso. E se ele conseguir entrar em contato com o Seimei?
Esse é o ponto. A gente teria que eliminar ele antes do encontro. Na trajetória. Certo. Exatamente. Porque não vai se teleportar de um ponto ao outro. Então, para isso, teríamos que também ter uma conversa com o Senmei para acertar esse ponto com ele. Afinal, ele vai ser usado como isso. E a Eu acho que Mônica é essa é uma- ciente disso. Eu acho que essa é a única opção. Certo. Esse é um jeito de conseguirmos pegar ele fora do submundo. E voltando ao ponto de tentar fazer ele se tornar excomunicado. Não existe nada. As marionetes, por exemplo, de Akira Kaiju, elas não podem demonstrar um perigo ao Japão como um todo? E também, consequentemente, ao submundo? Como assim? Não entendi sua pergunta. Porque seria como se Miyoshi estivesse focalizando uma força potencial muito grande somente no território dele. Pois Akira Kaiju, como homúnculo, é uma anomalia. Se ele conseguir cópias do mesmo Akira Kaiju, é uma potência militar muito grande focalizada nisso. E ele tá quase como ameaçando todos ao seu redor. Não? Não. Porque as 5 casas são muito mais poderosas que tudo isso. Elas conseguiriam coibir o Rei da Noite com facilidade. Certo. Akira Kaiju contra o juiz, por exemplo. Seria uma luta complicada. Mas a vitória é certa ao juiz. Na escala de poder atualmente, Sakai, juiz, o pai de Toudou, Akira Kaiju, entendeu? Sim. O Akira Kaiju é o terceiro mais forte do submundo atualmente. A lista é atualizada. Todos os pilares têm acesso a isso. Tá, então seguir por essa rota não daria certo. Mas não sei. Eu pensei em tentarmos corromper. Sakai faz uma aspas com a mão, os dedos, corromper as marionetes de Teieiro e Masaki para que elas se voltassem contra seus criadores. Isso seria um perigo iminente a todo o submundo. Mas é muito complicado isso. Seria algo complicado, porque a gente precisaria primeiramente entender qual é a energia que ele utiliza e como contrapor isso. Sim. Hum. Eu acho que eu vou ver mais um pouco. Ele coloca mais um pouco de saque na frente dele. Bebe um pouco do que lhe foi servido. Ah, complicado. Sabe? Bem complicado. A falta de tempo é o que mais teme a gente, sabe? Do que ele pode estar fazendo com a energia do Takua. Porque sabemos que ele é da Ordem Sagrada. E só o que eles fizeram com a energia de Kintoki Husky. Não conseguimos mensurar a magnitude do que pode ser pior. Acho que pior não, afinal, a Husky era uma divindade e o Kintoki era um Shikigami de alto nível. Mesmo que a energia seja da Ordem, o Takuan não é uma bomba de energia. Sim, tem tudo isso.
Mas, de toda forma, a gente volta a caminhar e não encontrar nenhuma solução. Não teria como fazer a reitoria tirar o miojo do posto? Com uma reunião, talvez? Eu posso puxar uma reunião, mas se eles aceitaram, eu teria que provar uma razão para tirar o Miyoshi do cargo. E dizer ao próprio submundo que eles estão fazendo coisas erradas e ilógicas é como dizer que um porco está sujo de lama. Eles vão dar risada da minha cara. Ou melhor, vão me dar um cargo descomunicado. Porque eu fui ameaçado quando fiz a última reunião do chá. Parece um caminho sem rota. Uma rota sem saída. Com o tempo tudo se alinha. As ideias vão se alinhando. Basta tempo. Esse é o problema. O tempo. A Zé tá com medo, senhor, do que pode acontecer. A gente tá cercado como se tivesse encurralado, sabe? E ver o Miyoshi trabalhando de um lado e sem a gente poder fazer nada é assustador. Afinal, a gente já esperou por muito tempo os inimigos atacarem a gente. E sempre quando a gente espera, a gente percebe que isso não foi a melhor opção. Então, é difícil acreditar que dessa vez essa vai ser a opção certa. Mas se sempre foi a opção que seguimos, e sempre deu certo, afinal estamos todos vivos, por que dessa vez seria diferente? Mas nunca deu certo de verdade. Você está vivo, é um Hashira, que o rei era o Daimyo de Azai e agora é o Shogun do Japão. O sucesso não vem com a placa escrito sucesso, Sakai. O problema é as consequências. A gente ficou sabendo, isso já faz tempo, né? Que os filhos bastardos estavam trabalhando com o submundo também. E isso é um problema dos filhos bastardos de nível quase global. Mas não sei como a gente pode provar isso ou qualquer coisa do tipo. Sakai, o que a gente vai fazer? Você escuta a voz todo. E normalmente Sakai ignora e continua conversando com Alfred. A gente tá perdido nisso aí. A gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito. Eu também tô com medo. Miyoshi é perigoso, é ardiloso. A gente fez uma reunião. Quase todos da alta cúpula. Pelo menos os mais... os que desenvolveriam um planejamento, de fato. E a gente não chegou a praticamente nenhuma conclusão. Por isso que eu vim até aqui. Pra ver se o senhor tinha alguma ideia, alguma direção pra gente. Algo que a gente pudesse fazer pra tirar ele do cargo e poder lutar contra Miyoshi e não contra o Rei da Noite. Esperar ele errar. Esse foi uma das pautas. Principalmente a Kumi teme o tempo que vamos dar pra ele. Afinal, ele não vai ficar parado. E isso preocupa todo mundo. O tempo que ele vai demorar pra errar, talvez seja um tempo que a gente não tenha pra gastar.
Sakai, Sim. o tempo tá passando. Você sabe disso. O Sakai, ele vira aquele copo de saquê. A mão dele gelada pressiona o copo. Ele coloca sobre a mesa. Pode me servir mais um pouco, senhor? Claro, Sakai. Ele vai, coloca o saquê pra te servir. Quando ele pega o saquê pra servir, eu quero matar o Alfred, mestre. Como você vai fazer isso? O Sakai, ele rapidamente se levanta, puxa a Ninjato, que fica já pronta pro combate, como sempre é. E como Todou disse, um golpe no pescoço. Só que o Sakai, ele meio que segura a nuca de Alfred, não de forma agressiva, e sim como se quisesse dar um conforto a ele. Um conforto, só um apoio, para que aquilo não seja tão brutal como de fato é. Eu quero que você faça pra mim um teste de ataque. Certo. Vinte, 22, 23. Essa é a rolagem, mestre. Que crítico, hein, cara? Você coloca a mão sobre o ombro de Alfred, da nuca dele, como se fizesse um afago, uma demonstração final de carinho. E você enfia a sua arma, a lâmina gélida, sobre o pescoço dele. Ele gruntou. Ele te olha assustado. E depois um olhar confuso, não entendendo por que aquilo estava acontecendo. Ele acreditava que a conversa estava indo por um caminho. Ele te deu uma palavra de passe de segurança para você ter acesso direto a ele. Você tem que passar por aquela burocracia. E agora você o mata. Num ataque rápido, frio e emotivo. Você mata um homem que te serviu chá na primeira vez que te encontrou. E que na última vez que te encontrou, bebeu saquê junto com você. Como se vocês fossem iguais. O olhar assustado de espanto se mantém. Ele tenta parar o sangramento com as mãos. É ineficiente. O ataque foi letal, em um ponto certeiro. Aproveitando de uma fragilidade e de uma cortesia que aquele mordomo sempre teve. Um homem que viveu servindo, morreu servindo. Alfred cai ao chão, morto. Porém, enquanto isso acontece, do outro lado
está você, Oki, e você, Toldou. Sakai? Sakai? Entrem. Certo. Oki, vamos pegar o escultor. Ah, ele tá ali. O Oki indicava a direção do qual havia fixado todo em sua mente. Ele tá escondido. Certo, bora. Ele salta, o Toldou salta em direção ao escultor. O escultor, olha. Olha só, irmãozinho! E você quem é? Ah, poupe-me das apresentações. Não precisa saber quem eu sou. Ah, mas é muito mais legal catalogar minhas vítimas. Talvez seja. Toldou olha pro escultor e diz: sem tempo. Vamos lá. Ele vai e vai pra dar um soco na cara do escultor. O escultor vai pra dar uma espadada. O Toldou segura a espada. Segura no meu braço! O Oki segura no braço dele. Ele segura a cara do escultor e com a mão que ele tá segurando assim, ele faz o sinal de mão. E vocês três teleportam pra dentro do escritório de Alfred. Que porra é essa? Ele olha assim pro Sakai. Caralho, vocês mataram a porra do Corsário! Vocês são loucos! Caralho! Que absurdo! Todo olha pro Sakai. Certo. É hora do confronto. Vamos, Sakai. Se recomponha. Só que ele tira a Ninja do pescoço do Alfred. Olhando pro corpo no chão, ele só murmura: me desculpe. Ele limpa a arma do braço e se vira pro escultor. Caralho, você é fudidão mesmo, hein, cara? Você matou a porra do Corsário. Ai, caralho, isso me excitou pra cacete. Ele faz um semblante bastante animado. O que você fez? Seu louco! Sádico maldito! E o Sakai se arma pra lutar como escultor. Caralho? Mas os... Como assim? Ele ficou meio confuso. Todos vocês, teste de iniciativa. Mas você tá rolando no mesa 1, se for NPC. Não, eu tô botando iniciativa. Sakai, você. E o Sakai rapidamente já parte para um ataque do peito do escultor. Seu insano! Caralho, eu sei que eu sou insano, mas que porra é essa? Um ataque simples. Ele apara o seu ataque. Mas que porra é essa? Mas por que? Eu não tô entendendo, ele fica meio confuso. O Toldou, ele vai, agora, na vez dele, ele dá um ataque no escultor e ele pega a espada do escultor na mão. Com licença, irmão. Ele vai no Sakai e faz um corte no peito do Sakai, o Toldou. Oh, escultor. Maldito. Você toma, Sakai. 26 de dano, redutível. Toldou pega e joga a espada de volta pro escultor. Caralho, vocês estão tentando me incriminar! Que absurdo! Vocês são... Caraca, maluco! Vocês querem me incriminar! Caralho, quem teve essa ideia? Brilhante! Vocês matam um ex-aliado, ninguém esperaria que a Zai faria isso, afinal isso é desumano, mas do caralho! E aí vocês vão me incriminar? Que foda! Caralho! Que foda! Muito foda, muito foda, muito foda! Ele vai atacar você, Sakai. Vou esquivar.
ninguém vai perceber, né? Caralho, que ideia genial! Mas, e ninguém vai acreditar em mim. Pô, e vocês me escolheram. Mas como que tava com os dois? Ah, mentira que vocês sabiam dos rastreadores também. Quem percebeu? Foi você, Sakai? Ou foi o Todou? Foi o Todou, certeza que foi o Todou, né? Você, o filho da puta. Não responde. 29, mestre. Ele acerta o ataque. $47 de dano, 50% é verdadeiro. 47, 23, ou seja, você toma só o verdadeiro, 23 de dano verdadeiro. O que é você? Certo. Mas com as ninja pose ali, como que... Vocês perceberam que eu não tenho ninja pose, né? O Luke armava a sua base de origem do Sakai. E como eu tô transformando, eu tenho só uma ação bônus. Eu quero utilizar a outra, mestre. Minha ação principal para ativar a rigidez da alma. E como isso funciona? Manda o print. Tá, mas então, Sakai, como você pretende me incriminar sendo que você matou ele com as suas duas tantos? Eu não uso tantos. Sakai só se mantém em silêncio e encara o escultor, aparentemente com raiva. Certo. É a sua vez, Sakai. E você sabe, Sakai, que vocês só têm mais essa rodada. Que depois dela, os soldados de Alfred vão chegar. Sabendo disso, o Sakai avança em direção ao Todou para pegar da mão dele a arma do escultor. Você vai fazer o quê? Eu quero avançar em direção ao Todou para pegar a arma do escultor. A arma que o Todou roubou do escultor. Certo. Todou te entregar a arma. Eu quero avançar em direção ao corpo do Alfred. Se necessário, eu desengajo a minha ação bônus. Certo. Você desengaja. O escultor olha pra aquilo e fala: caralho, vai picotar o cara. E o que você vai fazer na sua ação principal? Eu quero golpear o pescoço do Alfred, aonde eu enfiei ele e injetou, como se eu degolasse ele. Agora terminando de cortar e sobrepondo o meu corte. Você faz isso. Você corta sobre o seu corte. Como a lâmina é mais longa, o seu corte é completamente ignorado por aquilo. Caraca. Enquanto o Sakai corta, pra ele não jorra sangue. Só pinga as lágrimas que escorrem do rosto dele, em cima do corpo do Alfred. Cara, você deve estar num tesão fodido fazendo isso, né, cara? Caralho. Uau. Puta que pariu, mas você é nojento, hein? Cara, eu tô ficando excitado por ele. Tem noção disso? Continua. Que doideira. Que O doideira. Luke olhava pro Todou. Todou balança a cabeça negativamente. É um inseto. Eles vão chegar. A gente precisa deixar ele aqui, né? Como? O Luke falou pro Sakai: a gente precisa deixar ele aqui, certo? Sim. Cara, vocês vão me incriminar mesmo, que doideira, mas sem nenhuma habilidade minha fica difícil me incriminar. Afinal, a Zai nunca foi muito confiável, né? Vai. Vocês concordam comigo, né? Todou olha pro seu irmão e diz: sim, claro, você tem razão. Vai ficar difícil acreditar só com corte de lâmina, não é? O Todou, ele vai e ele dá um avanço na direção do irmão dele e ele dá um soco na barriga dele. O irmão dele pega a habilidade dele, rápido.
Vamos, Oki! Normalmente eu precisaria ver a habilidade, mas como eu estudei o escultor, eu vi que a habilidade dele é manipulação de matéria, eu posso tentar replicar a habilidade dele sem visualizar. Eu quero Cara. manipular. E você tem que me girar pra mim um teste de intelecto primeiro. Certo. Perdão, mestre. Ele viu o escultor produzindo a lâmina dele? Sim, ele viu. Sim, você viu ele produzindo a lâmina dele. Então Você meio que pegou o item da habilidade, exato. Certo. Então eu quero replicar aquela habilidade. Por favor, use D100. Antes da mesa, eu fiz um RP meditando, me focando puramente na habilidade do Tudou. Poderia ganhar algum bônus nessa meditação, nesse teste do D100? O que ela te dá normalmente? Eu preciso girar um teste de D100 pra saber Não, sim, eu sei. da cópia. Sim, eu sei. O D100 é a qualidade da cópia. Mas você quer ganhar um bônus por qual razão? Isso que eu não entendi. Normalmente, o teste me daria... a meditação me daria um bônus de caos. Um caos extra no começo da mesa. Mas eu gostaria de ganhar uma bonificação no D100 pra garantir um sucesso. Pra garantir uma... Qual que é o bônus que você ganha? Depende do resultado do D100. De 50 pra cima... Mas eu falo do caos, amigo. Ah, no caso mais 10. Mais 10. Cara, eu vou deixar você adicionar mais 15 por RP. Certo. Então o Oki vai tentar replicar aquela espada. $37. Qual a qualidade? A qualidade é metade da eficiência, mais 100 ônus, né? Você não toma dano de vida, né? Você não perde 30 de HP, né? Isso. Só 50% da eficiência. Cara, você faz uma lâmina meio torta. Você consegue manipular mais ou menos. Não é algo perfeito e refinado como o do escultor, mas é algo. O Oki entrega pro Tudou. Cara, se eu fizer diferente, manipula isso. E você vai fazer o seguinte. O escultor olha pra ele. Que porra? Caralho, você sabe fazer minhas habilidades? Que doideira. Mas calma aí. Calma. Tudou pega e dá um soco na barriga do escultor e faz ele desmaiar. Certo. Coloca ele no lado. Leve na parede. Vamos pregar na faria parede. isso. Sim, exatamente. Coloca ele na parede. Certo. E você vai colocar como se fossem grampos, como se fossem estacas de ferro, prendendo ele na parede dele. O Sakai olha pra sala. Ele viu a Bíblia. Coloque o crucificado. Entendido. O Oki, então... Ainda me chegou, calma aí. Vamos narrar pelo Oki. Vocês colocam ele em pé, até com os braços abertos, a cabeça caída. Vocês colam a cabeça no peito e vocês os pregam, deixando ele crucificado. Uma morte terrível e cruel. Todo olha para aquilo. O inferno não parece um lugar tão ruim agora. Só uma missão. É só uma missão. E o Sakai fica falando isso em voz baixa, como se tentasse se confortar. Cara, quando vocês fazem isso, vocês notam que alguns homens entram e antes de eles chegarem, o Tudou pega a espada do escultor e enfia na tua barriga. Faz um corte na sua perna e faz um corte na sua testa. E você, Sakai, ele vai e faz um outro corte na direção aqui do seu ombro. E faz um corte na região do seu plexo solar. Ele pega a lâmina, coloca sobre a mão do escultor, e aí ele pega e escuta a galera se aproximando, certo? Tudou vai calmamente na direção do escultor, ele pega a cabeça do escultor, levanta segurando pelo pescoço,
e pega a espada dele e coloca fincada na barriga do Toldo. Você tem que morrer! E nesse momento o Toldo desperta, o escultor desperta. Caralho, o teatro ficou perfeito! Ele olha, nossa, crucificado. Boa ideia mesmo. Uau! Caralho, que foda! Ele olha e passa um pouco, a porta se abre. E vocês notam vários soldados aparecendo. O escultor dá uma bicuda na barriga do Toldou e diz: Foram eles! Eles fizeram tudo! Foram eles, o Toldou, o Sakai e esse rapaz. Eles mataram o Alfred e me teleportaram aqui. O Sakai vai pra atacar o escultor. Calma aí, ele usa a reação de nível 6. Calma aí, ele começa a engatinhar, tentando correr. É sério! Os homens ficam horrorizados olhando pra aquilo, vendo o seu líder morto, crucificado na frente deles. Eles olham Não deixam que ele escape. Com pavor. Cara, é sério, eu sou o mocinho! E ele começa a tentar correr. Separados? Eles olham. Como assim? Ele começa a passar por debaixo da mesa engatinhando. Por favor, é sério! Isso vai botando pressão em cima do Toldou, do escultor, tentando golpear. Só que, às vezes, errando os golpes por conta de ser escultor. O escultor começa a se esquivar, ele recebe os ataques. Os homens meio confusos olham pra aquilo e vão pra atacar o escultor. O escultor pula da janela. Vai caralho, vai pra puta que pariu mesmo, que se foda. Muito foda. E ele sai pulando, correndo. Ele cai no chão daquele prédio, ele se esborracha todo. Uma perna dele quebra. Ele, ai merda, como é que eu vou embora daqui agora com essa perna quebrada? Ele pega uma faca, corta a perna dele fora, pega um lingote de ferro, coloca, a perna dele regenera, ele dá uma chacoalhada nela e ele começa a correr. Filho da puta. Os homens olham aquilo. O que aconteceu aqui? A gente suspeitava de um ataque. Algumas semanas atrás, estávamos investigando o ambiente e vimos que uma movimentação estranha pelas casas ao redor. Suspeitamos que poderiam estar fazendo algo contra Alfred. Algo contra Alfred. Vocês vão ficar aqui sobre vigia. Afinal, não há provas concretas de que foram realmente o escultor. Iremos analisar tudo ali. Tudo. Entenderam? Só que com a cabeça como se tivesse. Como se não tivesse sentido isso pra ele. Você escuta o barulho de um isqueiro vindo da direção da cadeira de onde o Alfred ficava. Você vai olhar, Sakai e o Cook? Sim. Vocês olham. Podem liberar os garotos. Eu vi tudo. Foi o escultor. Tudo olha. Senhor Oyama. Eu tentei impedir, mas fui lento. Peguem o corpo de Alfred e preparem a cerimônia. Eu irei comunicar à reitoria. Ele se levanta, os soldados vão saindo, pegar o corpo. Ele olha assim pro Sakai, ele bate no ombro. Apesar de tudo, foi um bom plano. Mas eu melhoraria algumas coisas.
ele dá um suspiro quase que insatisfeito, afinal ele não concorda com isso. Certo. Vamos embora, Sakai. Obrigado, Sr. Oyama. O Oyama balança a cabeça e segue para a saída. Obrigado, Sr. Oyama. Ele começa a acompanhar o todo pra fora. Eu quero sentir com a cabeça em direção ao Oyama. Dizer obrigado. E logo eu começava a acompanhar esse cara todo. Nesse momento, vocês começam a sair do submundo, dos mares do Corsário. A consciência de vocês pesa, afinal, vocês cometeram um pecado. Vocês fizeram uma atitude extremamente covarde. Vocês mataram um bom homem. Foram encobertados por outro mau homem. E incriminaram outro homem ruim. O peso agora é carregar essa morte. O peso agora é carregar o peso de terem matado um bom homem. Mesmo que a resposta que lhes sobra é uma missão cumprida. O caminho de volta para Azai é pesado, é maçante. É talvez um dos momentos mais tristes que você, Sakai, já passou. Eu vou lutar, acreditar até o fim. Vou caminhar e te buscar até te encontrar. E sempre devagar eu vou me aproximar. Mas o peso em seu coração é tão alto, é tão pesado, é tão danoso, que te faz cogitar com uma pergunta: você realmente fez a escolha certa? Você deveria ter feito o que você fez? Talvez era o certo esperar. Miyoshi é conhecido como Rei Tolo não é à toa. Ele tem grande êxito no começo, mas no final ele põe tudo a perder. Neste momento, essa questão é o que afunda a sua mente. Em uma conversa informal, você agiu como uma das piores criaturas possíveis. Qual a sua diferença com um escultor? E você sabe a resposta. Você é mais vil e covarde que ele. Porque todas as vítimas que o escultor teve até agora sabiam claramente que ele mataria. Ele nunca se apresentou como um amigo. Ele nunca se apresentou como um colega, como um suporte, como uma vanguarda. Não, ele nunca se apresentou como isso. Ele sempre se apresentou como um inimigo, como um vilão, como alguém que é oposto a você, como alguém que você deve tomar cuidado. Jamais se sentou ao lado de alguém, bebeu de sua bebida, esperou ser servido, agradeceu ser servido e após isso o apunhalou. Enquanto conversava sobre questões filosóficas, sobre problemas, onde buscava orientação de forma tola, covarde e vil. O monstro que você luta não é tão monstro como o monstro que você se tornou. Talvez você deveria ter morrido antes, porque você viveu tempo demais. E a sua verdadeira personalidade, o seu verdadeiro eu, surgiu, mostrando esse homem que aceitou essa missão.
Você é vil. Literalmente vil. Vil no sentido mesquinho e infame da vileza. O olhar assustado de Alfred denota esse seu comportamento. A missão foi cumprida. O que se dará disso? Qual será a resposta da reitoria perante ao submundo, a parte do Rei da Noite? Isso você não sabe. Você fez sua jogada. É como um jogo de choque. A sua peça foi lançada ao tabuleiro. E agora, a resposta do adversário. Você fez sua parte. Agiu. Mas a que preço? Enquanto você volta, Sakai, as ondas que te levam de volta são vermelhas. Vermelhas. Incansavelmente vermelhas. E quando os seus olhos se cansam daquela cor forte e você os fecha, o barulho que você escuta é o som do sangue caindo ao chão, do sangue derramando do pescoço daquele bom homem. Não há como silenciar o seu cérebro. Você pode tentar enganar e entorpecer seus sentidos. Mas como dizia um grande general, entorpecer os sentidos é algo bom e que devemos fazer. O único problema é que o efeito é temporário. Bom, missão cumprida. Obrigado a todos vocês que jogaram à mesa. Agradecer a vocês que assistiram. Que é isso. Em breve eu passo mais detalhes do que se sucedeu com isso. Bom, obrigado pela mesa. É isso, meus amigos. Tamo juntos. Fiquem bem. Abraço. Nos encontramos nos próximos capítulos.